Estamos ao vivo. Bom dia. Hoje é dia 3 de agosto de 2026. É uma segunda-feira. Eu estou aqui na cidade de Londrina e nós vamos dar aqui início à leitura da palavra da maratona da Bíblia capa a capa. E você é meu convidado. Então nós vamos iniciar aqui com uma oração. Senhor, eu clamo a Ti pelo sangue de Jesus, eu agradeço por esse momento, por esse amanhecer, pela leitura da Tua palavra. Só peço que o Senhor nos dê entendimento, que a gente possa ter discernimento, sabedoria para aplicá-la. Fica conosco. Eu oro em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Então, amém, né? Então, hoje nós já iniciamos aqui então a leitura de 1 Reis 19 e 20, é o capítulo 19 e 20, 2 Coríntios 7, Salmos 6 e Provérbios 3. Então nós vamos iniciar aqui com essa leitura. 1 Reis 19, versículo 1. Elias no Monte Sinai. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a essa hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo de uma árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força, bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, um monte sagrado. Aí ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança comigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco.
Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparam de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 vidas, 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Estamos lendo aqui então o primeiro Reis 19, capítulo 19, versículo 19, a chamada de Eliseu. Elias saiu ao encontro de Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele ia 12 pares de bois e estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu, jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixa que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois, matou-os, então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Primeiro Reis, capítulo 20, versículo 1, a guerra contra a Síria. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e apoiado por 32 outros reis, com os seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou-a. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade e disseram a Acabe, rei de Israel: o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue ele e a sua prata, o seu ouro e as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. Acabe respondeu: diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo, eu e tudo o que tenho somos dele. Mais tarde as mensagens voltaram com um outro recado do rei Ben-Hadad, e era o seguinte: eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. No entanto, amanhã a esta hora eu vou mandar os meus servidores e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores, e eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. Então o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse: vocês estão vendo como esse homem está querendo nos arruinar. Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata, o meu ouro, e eu concordei. Os líderes e o povo responderam: não dê atenção a ele, não entregue nada. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte: diga ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo que ele pediu na primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora, entregaram esta resposta. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros e eles levaram a seguinte mensagem: que os deuses me matem se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande que, se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. O rei Acabe respondeu: digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas. Então deu a ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade, e eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: o Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você, e então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu.
O Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos é que devem fazer isso. Quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. O Senhor, ó rei, respondeu o profeta. Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. O ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e os seus 32 aliados estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria, e ele ordenou: prendam vivos esses soldados, quer tenham vindo para lutar, quer tenham vindo pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguidos pelo exército israelita, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram, os israelitas os perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo, junto com seus soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte e fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a 1 ano o rei da Síria vai atacar de novo. Leitura de 1 Reis 20, versículo 23, o segundo ataque dos sírios. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas, e foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar deles. Depois forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu e com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. 1 ano depois, ele convocou seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca, a fim de atacar os israelitas. Eles haviam sido convocados e tinham recebido os mantimentos, e eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras comparado com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse que o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio, e assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia começou a batalha, e os israelitas num só dia mataram 100.000 sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca, e as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu e entrou na cidade, e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então os seus oficiais lhe disseram: nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos, por isso vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço. Talvez assim ele não mate o Senhor. Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e as cordas no pescoço e foram falar com Acabe. E eles disseram: o seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Acabe respondeu: então ele está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal, e quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: sim, Senhor, Ben-Hadad é seu irmão. Tragam Ben-Hadad aqui para mim, ordenou Acabe. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir no carro com ele. E Ben-Hadad lhe disse: eu vou devolver a você as cidades que o meu pai tomou
do seu, e além disso, você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu: se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez o acordo com ele e o deixou ir embora. 1 Reis 20, versículo 35. Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco. Mas o outro não quis bater nele, e por isso o profeta disse: você desobedeceu a ordem do Senhor, por isso logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: dê um soco em mim. E ele lhe deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando, o profeta o chamou com um grito e disse: eu estava lutando na batalha quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse: tome conta desse homem. Se ele escapar, você pagará com vida, ou então pagará com uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas e o homem escapou. O rei respondeu: esse é o seu castigo, foi você mesmo que deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei: essa é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto, portanto você pagará isso com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então o rei voltou aborrecido com a raiva para a sua casa em Samaria. Amém? Aqui lemos então no Velho Testamento, 1 Reis 19 e 20. Nós vamos agora para o Novo Testamento, ler o livro de 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós, por isso purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E, temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. A alegria de Paulo. Deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraças de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudades de mim e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso agora estou mais feliz ainda. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque toda a tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação, e isso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas desse mundo produzem a morte.
Vocês suportaram a tristeza de uma maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Então, tudo isso vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Então, portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda vendo a alegria de Tito, pois todos vocês têm ajudado a sentir-se bem. Eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Tenho sempre dito a verdade a vocês, assim também é verdadeiro o elogio que fizeram a Tito a respeito de vocês. E o amor dele por vocês cresce cada vez mais quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como o receberam com humildade e respeito. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês. Amém? Aqui então, lemos o 2 Coríntios 7 do Novo Testamento e nós vamos para Salmos, que está no devocional, e hoje é Salmo 6. Salmos foi escrito por Davi, e o Salmo de Davi é o regente do coro para o instrumento de 8 cordas, né? Salmo 6, versículo 1, oração de um enfermo. Ó Senhor Deus, não me repreendas quando estiveres irado, não me castigues o teu furor, nem tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus, por causa do teu amor, livra-me da morte, pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Estou cansado de chorar, todas as noites minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar, e quase não posso enxergar. Afaste-se de mim, vocês que fazem o mal. Ó Senhor Deus, me ouve quando choro, ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados, eles fugirão de repente em completa confusão. Amém? Então aqui finalizamos a leitura de Salmo 6 e nós vamos para o devocional do dia, né, que é o Provérbios 3. E nós vamos fazer a leitura então do capítulo 3, né? Dia 3, capítulo 3, né? Um capítulo para cada dia, porque ele tem 31 capítulos, escrito pelo rei Salomão, e do capítulo 1 até o 10, aqui ele fala do convite à sabedoria. Provérbios 3, versículo 1, conselhos para os moços. Filho, não esqueça dos meus ensinamentos, lembra sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se que Deus, em tudo o que fizer, Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende.
porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho, a quem Ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que prata e tem mais valor do que ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que ele faz. Em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Com a sabedoria o Senhor Deus o criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no seu lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhes darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus, pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mostra o seu lado e confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zombra dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Então nós lemos aqui 35 versículos do livro de Provérbios. Hoje foi o livro de Provérbios de número 3. Eu aqui marquei um versículo, eu marco um versículo todos os dias, né? Aquele que eu mais toca no meu coração, aquele que mais toca no meu coração, e eu acabo postando no meu stories no Instagram para a honra e glória do nome do Senhor e para transbordar na vida das pessoas, né? Então aqui é o 5, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Então, está mostrando aqui que quando você tem um coração puro e ensinável, ele aformoseia o nosso rosto. E o inverso também é verdadeiro. Então aqui ele fala para a gente não se apoiar em si mesmo, na nossa própria inteligência. Ok? Senhor, obrigado já por esse período, por esse momento da leitura da Bíblia capa a capa, 365 dias, servindo o propósito que o Senhor colocou no meu coração. Obrigado, Senhor, por a leitura hoje do livro de 1 Reis 19 e 20, 2 Coríntios 7, Salmos de número 6 e Provérbios 3. Muito obrigado, Senhor, pelo entendimento. Fica conosco, né, nesse dia e também no início dessa semana. Eu já oro assim, agradecido por também as pessoas que verão e que o Senhor possa estar dando uma bênção nos seus corações, nas suas vidas. Amém. Amém, pessoal. Até amanhã. Fiquem com Deus.